Amém. Boa noite a todos, graças e paz. Que Deus possa abençoar a sua noite. Tem que as crianças, por favor. Pode ir lá com a tia Tânia lá atrás, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a noite de vocês. Se você está aqui nessa noite, não foi por sua vontade própria que você está aqui, amém? Quem te trouxe foi o Senhor. Por mais que você ache que entrou aqui por algum motivo, não foi você que veio aqui sozinho. O Senhor te trouxe neste lugar, amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você virasse para o irmão da sua direita e da esquerda e dissesse para ele: Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de promessas. Agora fala para ele assim: há uma promessa sobre a sua vida. Amém. E para finalizar, diga para o seu irmão: Deus é fiel. Amém? Então quem tem promessa do Senhor sobre a vida de vocês, levante a mão, amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Todos nós temos promessas de Deus, amém? Ainda não é o fim. Deus cumprirá a promessa que Ele fez para você. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos abrir em Êxodo 3, versículos 7 e 8. Enquanto você abre, eu vou orar. Pai, direcione, Senhor, minha boca, direcione tudo que eu for falar, Senhor, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas as suas palavras, Espírito Santo. Esteja comigo, em nome de Jesus. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Disse ainda o Senhor: certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o seu sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, dos heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. Essa promessa foi para o povo de Israel, amém? Mas eu declaro essa promessa sobre a sua vida. Deus, Ele tem visto o seu tempo de aflição. Deus tem visto todos os seus problemas, as suas lutas, e há uma promessa sobre a sua vida, uma terra de leite e mel, amém? Quantos recebem essa palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que entender primeiramente que existe uma promessa de Deus para cada ser humano. Eu comecei a pensar e pedir a Deus: Deus, será que existe? E Deus confirmou que existe. Então eu gostaria de ler uma palavra que está em Efésios 1, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então a primeira coisa que você tem que entender nessa noite: existe uma promessa sobre a sua vida, amém? Mas para aquela pessoa, o cara que é traficante, morreu no tráfico, existia uma promessa sobre a vida daquele homem, daquela mulher, alguma pessoa que não cumpriu o propósito, mas ele não seguiu, ele não obedeceu, e infelizmente a promessa não foi cumprida. Mas Deus lá no céu escreveu uma história para cada ser humano, amém? Deus escreveu uma história para cada um de nós. Às vezes nós achamos que a nossa história está tomando um caminho errado, e às vezes essa história pode estar, assim como o pastor Paulo falou aqui, você começou a ter escolhas erradas, e essas escolhas erradas estão levando para caminhos errados. E quando você toma caminhos errados, as promessas começam, parece que, se afastar de você. E isso é verdade, isso acontece. Então é importante você saber que quando você tem uma promessa, quando você tem um alvo, e você começa a obedecer a palavra de Deus, você começa a obedecer os caminhos de Deus, a sua promessa chega mais perto, amém?
diz uma frase que quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Alguém já ouviu isso? Quando você está indo, você não sabe para onde eu estou indo, onde você está indo, qualquer lugar serve. Mas Deus, para todo ser humano, eu acredito que todos aqui, alguém já foi usado, aqui pastor Paulo é muito usado em profecia, nós temos vários irmãos, alguém já foi usado sobre a sua vida, já declarou uma promessa sobre a sua vida, e essa promessa às vezes ainda não aconteceu. Às vezes no seu quarto, Deus falou com você através da palavra, e confirmou uma promessa sobre a sua vida, mas ela ainda não aconteceu. Mas o que você tem tomado os caminhos certos, você tem dado os passos certos. Se nós vamos ver a história do povo de Israel, a palavra de Deus diz que o povo de Israel, lá, vamos voltar lá em José. José foi o homem que fez com que o povo egípcio não parecesse. Eles iam morrer de fome, mas Deus deu sabedoria para José, para sustentar naquele momento de fome. E assim o povo judeu pôde morar lá no Egito e vivia bem. Só que passou um momento que chegou um rei, Faraó, que ele já tinha esquecido de todas as promessas, de tudo que Deus já tinha feito através do povo de Israel. E eles começaram a escravizar o povo de Israel. E aí quando começaram a escravizar o povo sofrendo, o povo começou a clamar ao Senhor. E aí Deus escolheu um homem chamado Moisés. E aí ele disse essa palavra: eu tenho visto o seu sofrimento. E o Senhor te diz nessa noite: eu tenho visto o seu sofrimento. Eu tenho visto tudo que você tem passado. Meus irmãos, Deus, Ele conhece você nos mínimos detalhes. Deus, Ele se preocupa com a cor da sua roupa. Deus se preocupa com o jeito do seu cabelo. Assim como eu li a palavra em Efésios, antes da fundação do mundo, Ele já tinha planejado você. Ele pintou os seus olhos, Ele pintou o seu cabelo, Ele fez da forma que Ele queria. E dessa mesma forma que Ele teve tanto carinho com você, Ele desenhou uma história maravilhosa para você, amém? E o povo de Israel, ele vivia sobre essa promessa. Deus deixou essa promessa na mão de Moisés. Moisés agora ele teria que libertar aquele povo. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Então vamos lá. Existem dois tipos de aflições que eu quero destacar para vocês. Existem as aflições e as lutas que são resultados das nossas escolhas, amém? Escolhas erradas. Tem um irmão aqui da igreja, o João Pedro, que ele sempre fala que o diabo nos oferece oportunidades. Ele não te oferece pecado, ele te oferece oportunidades malignas. E aí, porque se a gente tratar como pecado, a gente logo, pecado é errado, e você não vai dizer não. Mas quando agora você vê como uma oportunidade maligna, é algo que realmente vai te trazer desejo. E aí você cede ao pecado, e quando você cede ao pecado, o pecado ele gera morte, e quando você cede ao pecado, você cede às escolhas erradas, e aí daqui a pouco você está passando sofrimento, aflições, e você pede a Deus: Deus me socorre, mas essa aflição foi culpa sua, amém? Tem várias coisas que acontecem às vezes na minha vida por escolhas erradas minhas. E existem as aflições normais das nossas vidas. Vamos tirar esse teto aqui agora e vamos dizer que cai uma chuva aqui agora. A chuva não vai cair em todos. Você que às vezes não é cristão, você que não conhece o Senhor, pode ter um ateu aqui, qualquer tipo de pessoa, se a chuva cair, ela vai cair para todos. Quando o desemprego vem, quando uma crise numa nação vem para todos. E essas são as aflições normais do nosso dia a dia. Mas agora eu quero te deixar uma palavra. Essas aflições, elas não são aflições para você sofrer, meu irmão. Às vezes nós temos que quer nos fazer sofrer. Às vezes você não teve um pai tão presente, uma mãe, ou você teve uma figura paterna que não foi boa, e você transfere essa figura para Deus. Deus não é essa pessoa. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, Ele não te abandonará, amém? Então essas aflições, elas não são aflições para te fazer padecer. Essas aflições, elas são aflições para te fazer crescer, amém? Quando você sofre alguma coisa,
porventura, às vezes a morte de um ente querido, às vezes um desemprego, algum problema que acontece na sua vida, que às vezes são coisas que não podemos controlar. Há um tempo atrás eu estava indo para a casa da minha irmã de avião, e aí quando a gente ia pousar no lugar, o avião não conseguiu pousar, subiu e voltou. E aí o piloto falou, vou tentar pousar de novo. E o avião tentou pousar, não conseguiu e voltou. Irmãos, naquela hora ali, é muito engraçado que quando às vezes a gente chega num avião, tem pessoas que entram tranquilos, né? Porque está acostumado a viajar, eu nunca me acostumo não. E aí quando senta na cadeira está tranquilo, mas naquele momento, obrigado Sofia, naquele momento ali que o avião não estava acostumado, todo mundo já estava meio nervoso, todo mundo tá... E aí nesse momento as pessoas ali, elas perderam o controle. Ninguém tinha como chegar e falar com o piloto, estava todo mundo nervoso. Então são situações das nossas vidas que às vezes acontecem que nós não temos controle. Mas o que temos que fazer, assim como o pastor Paulo falou ainda agora? Nós temos que confiar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais o fará. Às vezes você pode estar no meio de uma tribulação. O que é melhor? Estar no Titanic que afundou, Pedro, Tiago, onde a tempestade vem, ele acalma a tempestade. O que é melhor estar? Num barquinho furado com Jesus ou no Titanic? Então Deus, ele usa as coisas simples. Eu quero te dizer mais uma coisa, que o momento que você está passando agora não é seu destino final, amém? Não chegou o final das suas vidas. Às vezes você fala, eu já estou já passei da idade, Kadosh, não tem mais nada para acontecer na vida. Eliseu já estava morto, meus irmãos, e o osso dele fez um homem ressuscitar. Então imagina o que Deus pode fazer com você. Imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. Só basta você estar disponível. Há uma promessa sobre a sua vida, esteja disponível para Ele. Não fique preocupado. Sabe o que tem nos paralisado hoje? O pecado. O diabo, ele adora fazer isso com você. Você está seguindo, está correndo, estou com Jesus, estou ficando firme, estou com Jesus, daqui a pouco, puf, você caiu. E aí já vem aquelas acusações, você vai continuar indo na igreja? Você vai continuar falando do amor de Deus? Você pecou? Ainda que caias, não ficarás prostrados, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, vocês têm um advogado. Então não deixe o pecado te paralisar, nós temos que buscar para a santidade, nós temos que ser santo como Ele é santo. Mas se você caiu agora, Ele está com a sua mão aqui para te levantar, para você prosseguir. Não podemos perder tempo com coisas pequenas, e vou te falar, o pecado é uma coisa muito pequena perto da grandeza de Jesus. Jesus, Ele morreu numa cruz, Ele se fez pecado por todos nós, para que as promessas, tudo que Ele tem para a sua vida acontecesse, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém, meus irmãos. A palavra do Senhor de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, amém? Então, se Deus lançou sobre uma promessa sobre sua vida, quem fez a promessa é Ele. Quantos aqui acham que o Senhor é capaz de realizar todas as promessas? Amém? Ele é capaz, Ele é perfeito, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, meu irmão, não se preocupa. Se você tem um cara que é perfeito, capaz, não faça como Sara, meus irmãos. Deus tinha declarado uma palavra para Abraão. Imagina, vamos conjecturar aqui, mas imagina Abraão. Deus falou para Abraão, olha as estrelas dos céus, olha a areia. O que vai sair de você vai ser como isso, como o pó da terra. Você não tem noção de quantos filhos você terá. E aí imagina que Abraão veio animadão para Sara. Sara, Deus prometeu que você é o pai de muitos filhos. E aí a promessa não acontece, aí Sara vai lá, vamos dar um jeitinho? E oferece a serva dela, Agar, já que eu não posso ter filho, né, Abraão?
te ofereço a minha escrava aqui para você, minha serva, para você ter um filho com ela. E é gerado um filho, Ismael. Para quem não sabe, meus irmãos, Ismael é um povo muito poderoso que hoje provavelmente são os muçulmanos. E por conta de um jeitinho que Sara quis dar na promessa, olha o que aconteceu. Meus irmãos, te dá um jeito na promessa. Não tente dar o jeitinho para alcançar seus objetivos e suas metas. Ele faz o do nada acontecer, amém? Ele faz o do nada existir. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus Ele quer nos ensinar através das lutas e das provações o quanto devemos confiar nele. Nós não podemos ficar como o povo no deserto. O povo foi liberto da escravidão, mas ele chegou no deserto. O povo chegou no deserto. Por não acreditar na promessa, Deus já tinha feito tudo. As 10 pragas. Deus abriu um mar vermelho, fechou o mar, fez coluna de fogo, coluna de nuvem para tapar do sol, fez comida cair do céu, e mesmo assim um povo não acreditava. Mas, meu irmão, nós somos iguaizinhos. Quantas promessas, quantas coisas acontecem na nossa vida, livramentos todos os dias, e aí quando tem mais um desafio, você reclama, não é verdade? Mas Deus Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Você não vai ser como esse povo de Israel, você vai ser como Josué e Caleb, amém? Eles confiaram na promessa. A palavra do Senhor diz que eles com 80, 90 anos, quando eles viram a terra lá, enquanto Moisés mandou os espias, né? E todos os espias começaram a falar, cara, lá só tem gente grande. E aí Josué Caleb, mas lá só tem uva grande, só tem... A Bíblia diz que tinham 2 homens carregar um cacho de uva naquela terra. Meus irmãos, não veja os problemas, veja a promessa, amém? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa maior promessa. A palavra do Senhor diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, como nos dará com ele todas as coisas? Então Jesus é a sua maior promessa. As outras coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Porque imagina que qualquer coisa que você peça está abaixo de Jesus. Você quer um carro? Jesus foi primeiro, Jesus é muito maior. Um carro não é nada, uma casa não é nada, perto da promessa que é Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de agora trazer para você, eu gostaria de deixar 3 passos para que a gente entenda que a promessa vai se cumprir na nossa vida, amém? Você entender que a promessa que está sobre a sua vida, a promessa que está sobre a sua vida, é para que outras pessoas sejam impactadas. Moisés, ele recebeu a promessa e um povo todo foi liberto por conta da promessa que foi lançada sobre aquele homem. O seu marido, sua esposa, Deus Ele quer salvar a sua família. A promessa que Deus tem sobre a sua vida é para expandir. Deus nunca dá algo só para você, amém? Nós temos que ter esse coração, assim como Jesus ensina no Pai Nosso. Ele fala Pai Nosso. Ele fala Pai Meu, fala Pai Nosso. Santifica tudo no plural, meus irmãos. Comece a pensar fora só no seu umbigo. Tem aquele ditado, né? Minha farinha, meu pirão primeiro. Então assim, para você entender a promessa, você tem que entender que a promessa não fala sobre você e sobre Ele, amém? Segundo passo, as lutas e as aflições são um processo e não seu destino final, assim como eu falei. Você tem que entender que cada coisa que você está passando hoje é um degrau para você subir. Às vezes nós temos que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Às vezes você está correndo, tem um obstáculo ali, igual aquela corrida de obstáculos, você tem que passar o obstáculo. E a nossa vida é essa, meus irmãos. O brasileiro sofre muito. Quantos aqui eu acredito que já ralaram muito no sol quente para ter às vezes só o que ter o que comer? Quantos aqui já se desgastaram horas e horas e horas
não é nem para viver, para sobreviver. Promessas, e todas as suas lágrimas Ele colherá. Tudo que você está passando, assim como Deus viu a aflição do povo, Deus está vendo a sua aflição e Ele vai te restaurar. Ele vai restaurar a sua sorte. Estou aqui desempregado. Logo, logo a oportunidade de emprego vai aparecer na sua vida, amém? O mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. E o terceiro passo, meus irmãos, é entender que a promessa é dele. Quem faz é Ele. Nós temos que somente obedecer. Voltando lá em Moisés, para quem não sabe, quando Moisés, ele foi, essa história a gente vê quando a gente é criança, né? Ele foi colocado numa manjedoura, como se fosse um cesto, e foi jogado. O faraó mandou matar todos os homens naquela época. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos jogar a nossa promessa e confiar que Deus vai fazer com que ela viva, amém? Só vive uma promessa, só desfruta de uma promessa quem acredita nela. Só desfruta de uma promessa quem acredita e confia no Senhor, amém? Meus irmãos, confiem no Senhor de todo o coração, que Ele vai realizar tudo, mais do que você pediu, mais do que você pensa. Deus é um Deus abençoador. Deus, Ele quer te ver feliz, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Feche seus olhos agora nesse momento. Se você ainda não tem um relacionamento com o Senhor Jesus, se você quer hoje, Kadosh, eu quero viver uma vida com Jesus. Se você quer aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão, nós vamos orar por você, amém? Deus, Ele te escolheu, meu irmão. Era para ser um aborto, mas Deus fez tudo dar errado para que você nascesse. Pai, queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Quero te entregar cada coração nesse momento, Senhor, ao Senhor. Pai, realiza todas as suas promessas, Senhor, para cada vida aqui nessa noite, Senhor. Realiza todas as promessas, Senhor. Faça, Senhor, com que o que eles pediram, o Senhor faça muito mais do que eles pediram ou pensarem, Senhor. Se há algum problema, se há uma doença, se há, Senhor, desemprego, que o Senhor venha resolver e solucionar todos os problemas nessa noite. Eu gostaria que você, nesse meu momento, começasse a glorificar o nome do Senhor, amém? Comece a declarar palavras de adoração para o Senhor. Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que nunca falha. Ele não precisa de você, mas Ele escolheu querer você, meu irmão. Ele te quer mais do que você pensa, Ele tem ciúme de você. Ele é apaixonado por você, meu irmão, minha irmã. Deus está aqui nesse lugar. Pai, te clamamos nessa noite, Senhor. Você que quer receber uma oração, vem aqui na frente. Eu quero pedir para os pastores, você que tem algum problema, tiver algum tipo de doença, se você estiver desempregado, eu gostaria que você viesse aqui na frente agora nesse momento. Gostaria que os pastores viessem aqui na frente, amém? Pastor Paulo, pastora Deilda, pastora Zana, vem aqui na frente orar por essas pessoas, amém?